Olá pessoal, hoje é terça-feira, dia 5 de março de 2019. Vamos lá, mais um programa Débora Histórica para falar sobre cultura e informação, entrevista, etc, que vocês já sabem, tá? Hoje é dia do filatelista, uma coisa assim que eu amava quando eu era criança. Tenho vários objetinhos desse, que quem não sabe vai saber o que é. Filatelistas são os colecionadores e estudantes dos selos postais e materiais assim. Antigamente o filatelista ele só colecionava selos, né? Depois começou a abrir o leque da filatelia, tá? Então ele tem diversas áreas agora, né, do estúdio, como tradicional, a história dos selos, né? Aí tem também a história dos carimbos postais e outras especialidades de selos, tá? Nessa figura que nós estamos mostrando aí, é o primeiro selo impresso no Brasil, que é o olho de boi, 30, 60 e 90, acho que réis, né? Tá? E hoje nós vamos ter a literatura com a Paula Souza, tá? Nós vamos falar sobre a literatura tibetana e depois da Paula Souza nós vamos encerrar com uma música novamente, como nós estamos fazendo essa semana, com a música do Daniel Ruberti, autoria dele, da banda Calango Bravo, tá bom? Então, até amanhã, quarta-feira, dia 6/3. Olá pessoal, eu sou a Paula Souza, estou aqui no programa Débora Histórica mais uma vez para trazer um pouquinho para vocês sobre as literaturas. E hoje o nosso assunto é a literatura tibetana. O pessoal pode falar assim, nossa, mas literatura tibetana? Sim, e tem muita coisa bacana, viu? Eu mesma não sabia, eu fui procurar literatura tibetana a pedido da Débora, que ela me pediu umas 2 semanas atrás, mas eu nem fazia ideia que existia alguma coisa relacionada. A gente sabe que tem registro de todos os povos, mas eu não sabia que tinha tanta coisa assim. E eu fiquei bem surpresa e eu acho que vocês vão gostar também. É que eu tenho literatura tibetana em casa, né? Minha casa é uma biblioteca, né? Então eu tenho a literatura tibetana e eu acho maravilhosa também para passar para as pessoas, né? Sim, sim. Tem muita gente que tem algumas obras, às vezes, e não sabe. Acha que é uma obra solta, assim, alguém publicou e acabou, né? E na verdade não é, né? Bom, a literatura tibetana, ela vem desde os primeiros reis budistas, tá? Ela é uma literatura muito rica em reflexões. Ela é um patrimônio até hoje, ela se mantém como patrimônio. Ela faz parte do budismo, é uma tradição de sabedoria baseado nas compreensões e percepções de Buda. Para a tradição budista, toda forma de sofrimento está ligada à falta de sabedoria. Se a gente parar um pouquinho para pensar, tudo que a gente faz hoje, por exemplo, e né, deve ter sido assim ao longo dos povos, tudo que a gente faz sem refletir um pouquinho, sem pensar, não vou falar tudo, mas 99% dos casos acaba em alguma forma de sofrimento, algum desgosto, algum dissabor. Chama-se ignorância. Quando alguém Exato. fala assim para você, desculpa interromper a sua Imagina. parte do programa, mas é assim, quando a pessoa fala, nossa, aquele pessoal é ignorante, né? Significa sem sabedoria. Ignorante, tá, gente? Não é ignorante. Mas significa sem sabedoria, sem conteúdo. Sim. Então não é ofensa a pessoa falar, ah, fulano é ignorante, porque eu sou ignorante em muitas coisas. Sim. Né? Eu sou ignorante porque eu ignoro aquela situação. Não é no sentido pejorativo da palavra, né? Não é xingar, Às vezes a pessoa fala, tá me xingando. Não, né? Na verdade não é isso, é realmente a falta de conhecimento e não é vergonha para ninguém assumir. Eu mesma, se estiver aqui no programa, se me perguntar alguma coisa, eu vou falar, eu não sei, eu vou pesquisar, não sei te dizer agora. Não é vergonha para ninguém assumir que não sabe alguma coisa. Tá vendo, sou ignorante. Então vamos lá. O mais interessante é que a forma de argumentação dessa literatura veio do pensamento indiano. Olha que coisa bacana. E a literatura indiana está na nossa grade também, viu? Vocês podem esperar. A literatura tibetana, ela usa muito silogismo. O silogismo, ele vem da época de Aristóteles. Na verdade, ele que criou essa figura, tá? Que é a dedução de um raciocínio a partir de duas suposições, duas ou mais suposições, duas ou mais hipóteses.
São levantadas as hipóteses e a partir dali, através de debates, através de conversas, tira-se uma conclusão, tira-se uma dedução. Então isso é um silogismo. Você tem o que você está tentando provar e a prova do que é aquilo. É importante ter os dois lados para não ficar nenhuma dúvida, não ficar nenhum resquício de dúvida sobre algum ponto do assunto. Nessa literatura é valorizado muito a prática do raciocínio e do debate, que é o que eu falei agora, né? Então é importante debater, levantar todos os pontos e tirar todas as dúvidas para ter certeza de que é aquilo, né? De que é aquilo que você pensa a respeito de algo, né? Bom, os procedimentos e as ferramentas usadas nessa literatura, nesse debate, elas são chamadas de confiáveis. Por quê? É o que vai ajudar a entender qual é o limite do real, onde ele começa e onde ele termina, e onde começa e onde termina o irreal. Ter bem dividido, né, o que é a realidade e o que é a ilusão, o que é falso e o que é verdadeiro. Bom, nós temos duas obras nessa literatura, na verdade uma obra só, me perdoem, tá? Que é o Livro Tibetano dos Mortos. Essa obra é a mais conhecida, pode ser que tenha alguma obra, né, mais para frente, mais contemporânea, ou algum conto que algum escritor desconhecido escreveu, mas essa daqui é a mais conhecida, é a mais famosa e é a que difundida internacionalmente, ok? O Livro Tibetano dos Mortos é Bardo Todol, onde Bardo é a transição e Todol é a liberação, chamado também de liberação através da escuta, como está aparecendo na figura 1 aí para vocês, tá? Esse texto ele pertence a um corpo maior de ensinamentos, tá? Ele é só um pedaço, tá? E esse corpo maior é chamado de Dharma Profundo da autoliberação através da meditação nos deuses pacíficos e irados, revelado por Karma Lingpa, discípulo de Padmasambhava. Que nome grande, né, Débora? É um nome grande, né? Toda a língua indiana, ela vem do sânscrito, né? Sim. Tá? Então, assim, é meio difícil de falar, porque sânscrito quase ninguém sabe, né? Porque isso acho que 0,00001 da população do mundo conhece, né? Acho que são os indianos mesmo, tá? E só uma coisinha, assim, através, o profundo tal da autolibertação através da meditação, que é uma prática tibetana muito comum, que é a meditação. Sim. E realmente a meditação, tá? Até aproveito para falar para você também. A meditação ela liberta muito de muitas coisas. Por quê? Porque quando você medita, né? Você se liberta de todos os pensamentos, na verdade, que você está, e você capta a energia positiva. Sim. Né? Então, é bem por aí que é também a libertação através da meditação. Tá? Entendi. Bom, no Ocidente, ele é chamado também de o Livro Tibetano dos Mortos, fazendo bastante referência ao Livro dos Mortos lá no Antigo Egito. Não sei se vocês assistiram o programa que eu falei da literatura egípcia, ele fala exatamente sobre esse Livro dos Mortos, tá? Ele é considerado como um texto sagrado no Tibete, cujo objetivo, assim como o Livro dos Mortos lá no Egito, é guiar a consciência de uma pessoa através dos momentos pós-morte. Segundo o budismo, né, esse momento pós-morte é o intervalo entre a morte e o renascimento. Débora, eu posso estar enganada, assim, mas eu vim pensando no caminho uma coisa, esse momento entre morte e renascimento seria o purgatório? Eu acho que para os católicos sim, acho que seria mais ou menos equiparado ao purgatório, talvez. Então, o purgatório, para a Igreja Católica, né, que é cristã também, mas os evangélicos, por exemplo, que a Igreja Católica também é evangélica, né, eles acham que vai morrer e vai esperar a volta de Jesus, tá? O católico já acha que a pessoa fica lá esperando para ser julgada e fica consciente, né? Para quem estuda a filosofia esotérica como eu, você sabe que você vai para uma preparação, né? Entre a vida e a morte, você vai para uma preparação para você poder voltar, reencarnar e cumprir com o seu karma, né? E também com o seu dharma, tá? E que assim, é realmente uma preparação para outra vida. Você pode, inclusive,
se você tiver muito Dharma, né, você pode inclusive descansar, né, junto com os deuses e escolher quando que você pode vir. Né? Porque você pode querer vir para ajudar as pessoas aqui na Terra ou em outro planeta, né? Ajudar as pessoas a crescerem, né? A aprender, que é o que eu falei que nós estamos fazendo aqui no outro programa, né? Que as pessoas falam, nossa, o que eu vim fazer aqui, que eu estou fazendo aqui? Nós viemos para ensinar e para aprender. Então nós podemos vir para ensinar as pessoas, né? Da forma que você escolheu, ou nós podemos ficar em outro lugar, de uma outra forma, também para ajudar a humanidade a crescer, a aprender e desenvolver o lado espiritual para poder depois voltar ao Uno, né? Ao Uno que as pessoas falam de Deus. Entendi. Tá? Bom, esse texto, ele é o texto tibetano mais célebre, como eu falei um pouquinho antes para vocês, e ele é difundido internacionalmente. Ele é um dos textos mais importantes dessa literatura e que é conhecido no mundo inteiro, praticamente. Ele é considerado pela tradição do budismo tibetano como um dos maiores tesouros da Terra. Tá? No Ocidente, ele foi conhecido a primeira vez por volta de 1927, através da tradução para o inglês realizada por Evans Wentz. O primeiro relato que se tem dele no Ocidente é essa tradução. Eu também tenho esse livro na minha biblioteca. Eu falei da outra vez, né? Eu falei, eu tenho a literatura suméria e eu tenho também o livro dos mortos. Que legal! E do Egito também, tá? Então vamos lá. Nessa obra, fala um pouquinho sobre os 6 bardos, tá? O bardo Todol, ele distingue 6 bardos. O que são os bardos? São os estados de consciência. Em cada um dos bardos, a experiência do ser tem qualidades distintas. Então, como se fossem 6 fases diferentes, ok? O primeiro é o Shikai Bardo, é isso, né? É Shikai Bardo. É chique de falar. É difícil de falar mesmo. Tem que fazer um ano de fonética, assim, para aprender direito. Para não fazer feio para vocês, óbvio, né? Que é o bardo do momento da morte. Esse bardo, ele é dos acontecimentos psíquicos no momento da morte, é onde surge a experiência com a clara luz primordial. Você lembra que quando você assiste um filme, por exemplo, passa tudo na vida da pessoa, tudo que ela fez, tal, e inclusive muitas vezes passam em outras vidas também que ela fez, né? Eu lembro uma vez que, assim, é uma história contada rapidinho, tá? Que eu passei por isso, né? E foi assim uma situação maravilhosa. A morte veio na minha casa, mas a morte é linda, tá, gente? Não vão pensar que a morte é feia, com aquela foice de capa preta, não é nada disso. Ela é linda, é maravilhosa. E ela foi, e aí eu fiquei pensando, mas, sabe, meu coração estava tão fraquinho, né? Ele ficou fraco, começou a bater fraco, me deu um sono tremendo. E aí eu pensei, mas por que ela está aqui, né? Não chegou ainda a minha hora. E aí eu comecei a pensar das minhas coisas, na verdade. Eu fui materialista. Eu pensei nas minhas coisas, eu pensei assim, nossa, mas e minha filha, e minhas cachorras, né? E minhas coisas, meus DVDs, né? Que eu sou apegada um pouco, mas não muito, tá? Meus DVDs, meus CDs, meus livros que eu não acabei de ler, né? O que será? Vou deixar isso tudo porque ela aqui. não é apegada, viu? Eu vou deixar tudo aqui, né? Agora. E aí, isso daí, gente, são décimos de segundo que acontece com a gente, tá? E aí, que eu falei assim, mas tudo bem. Eu desapeguei sim, né? Mas é engraçado que passou tudo. As pessoas passaram pela minha cabeça, as coisas, mas é muito rápido isso, né? Mas eu estou aqui, né? Eu não fui não, tá? É isso aí. A morte não quis me levar, não foi a mim que ela foi levar. Tá bom? Bom, o segundo bardo é o Shonit Bardo, ou bardo da experimentação da realidade. Ele trata do estado de sonho que começa logo após a morte, onde acontece o surgimento das primeiras luzes kármicas. O terceiro é o Sidpa Bardo, ou o bardo do renascimento, que ele se refere aos impulsos e desejos de renascimento.
que é o que eu tinha falado, né? Sim. Você pode descansar ou você pode querer voltar, porque quando nós morremos, a nossa consciência, que é o que fala aqui, né? A nossa consciência, ela volta. Nós não temos consciência do que nós fomos ou do que aconteceu conosco, porque nós fomos preparados para não ter, no sentido de a própria sociedade, ela nos prepara para ser não esotéricos, né? Não saber daquilo que a gente é. Porque o correto é nós sabermos o que nós fomos, o que nós estamos fazendo aqui, por que nós passamos por certas coisas, tá? Muitas vezes é teimosia nossa aqui nessa encarnação mesmo, muitas coisas são porque nós fizemos coisas no passado, tá? Então, esse desejo de renascimento pode ser, muitas vezes, a vontade de você querer voltar, né, porque para aquela mesma vida que você tem, ou a vontade de você querer terminar o seu karma, né, cumprir, porque muitas pessoas não terminam com o karma, né, elas são teimosas, elas não têm a ideia do que elas estão fazendo aqui. Então, elas fazem muitas coisas ruins. Tá? Eu estou aqui mesmo, eu só tenho uma vida, então eu vou ser ruim, eu vou fazer aquilo, não tem importância que eu faça aquele outro. O fato só de você mentir para uma pessoa já te traz um karma muito grande, que é um dos piores pecados que tem, né? A mentira. Tá? O quarto é o Hangpsim Bardo, que é o bardo da vida, ou o estado da consciência desperta comum. O quinto é o Psangtam Bardo, é o bardo do dhyana, ou estado de profunda meditação. E o sexto e último é o Hmilam Bardo, falei certo, hein? Falou. É o bardo do sonho, tá? É o estado de sonho, o estado de sonho durante o sono normal. Deixa eu só comentar uma coisa, assim, Okay. Quando vocês forem ouvir a parte de sexo, que é a parte que eu estou fazendo, né, vocês vão ver um pouquinho disso daqui também, tá? Que é a parte profunda da meditação, a parte do sonho e a parte de você sair do seu corpo, né, de fazer as viagens astrais. Entendi. Né? Porque eu tinha falado, eu tinha comentado para você sobre os 7 pecados, tal, e sobre o sexo, que o sexo é um ato maravilhoso, né? Não é esse ato que as pessoas pensam aí de gozo físico, de gozo material. Ele é um gozo espiritual, né? É um sentimento espiritual, né? E tem tudo a ver com a meditação, né? Com tudo isso que a gente está falando aqui na literatura, tá? Entendi. Os fundamentos do livro são muito importantes, tá? A eternidade da consciência, que a verdade não pode ser encontrada na rede de ilusões do mundo, apenas no esplendor da percepção dos planos superiores. Os planos de existência, a existência de outros planos de realidade, além do físico, a clara luz primordial, que eu falei agora há pouco, que é o despertar do ser para a percepção da sua verdadeira natureza. A experiência da verdade, quando o corpo e a mente se separam, experimentam uma rápida visão da verdade pura, sutil, radiante e brilhante. Então aí é a viagem astral. Quando a viagem astral não é você só ir para um outro mundo, tarará, tarará, mas é para você enxergar a si mesmo, né? E isso é muito bom. A compreensão da realidade, o ser vazio, mas pleno de consciência e realidade. A perda do ego, que é o estado onde a alma aguarda pela libertação, preparando-se para o renascimento. Que é aquela parte que nós tínhamos falado, né? Que é o intervalo entre a vida e a morte, né? Sim. A morte e o renascimento. A morte e o renascimento, exato. Tá. O renascimento, que é o estágio onde se prevê a personalidade que vai surgir. E a união com o feto. O livro prediz que mesmo antes do nascimento, o estado mental e a predisposição psíquica podem influenciar a geração do feto. Bom, eu separei 2 obras para vocês, se vocês quiserem pesquisar um pouquinho. O livro tibetano do Viver e do Morrer, conforme está aparecendo na figura, aí vocês podem ver.
O autor é o Sogyal Rinpoche, é isso? Rinpoche? Rinpoche é um Rinpoche, nome, né? né? Nós não temos obrigação de saber o nome, como Sim. se faz a pronúncia, né, do nome das pessoas. Ele é da editora Palas Atenas. Então, para quem quiser pesquisar um pouquinho. E a segunda obra é o próprio livro tibetano dos mortos, tá? É desse autor aqui, Lama Kazi Dawa Sandup, da editora Madras. Se vocês fossem pesquisar o livro tibetano dos mortos, tem várias editoras, várias edições. Eu separei essa daqui porque eu achei mais interessante para vocês. A editora Madras é muito boa, viu? Eu né? compro muitos livros deles, é muito Sim, boa. então, e desde a época da faculdade eu gosto muito dela. Então eu confio, tá? Eu não li essa edição aqui, não vou falar para vocês que eu não li. Mas o pouquinho que eu olhei na internet para fazer essa pesquisa aqui, eu confio nessa editora e eu acho que eles são bem fiéis em todas as transcrições de obras deles, tá? E eu também indico a Madras, tá? Sim. Gente, desculpa que eu me intrometer muito aqui, falei algumas coisas para vocês. Quem discordar de mim ou quem tiver alguma coisa para colocar, né, nessas nossas, como que você fala, Lúcio? Nos nossos comentários, né? Sim. Porque ela é a coisa, eu sou comentarista nesse caso, né? Mas eu estou dirigindo aqui o setor dela, né, a parte dela, e eu faço os comentários porque vem através da leitura do que ela fala, eu leio antes, mas muitas vezes aqui, neste momento, vem essa parte, então eu comento, mas quem discordar ou quem tiver alguma pergunta, é só fazer a pergunta e aí a gente responde para vocês, tá bom? Sim. Então deixa a Paula terminar aqui. Com certeza. Bom, esse foi o nosso assunto de hoje. Eu espero que vocês realmente tenham gostado. Quem tiver algum comentário, como a Débora falou, alguma colocação ou não concordou com alguma coisa que a gente falou, alguma pergunta mesmo, manda para o e-mail do programa, deborahistorica@gmail.com ou para o meu mesmo, paula.pt2k@gmail.com. Eu vou ficando por aqui. Quem quiser pode me achar nas redes sociais, Facebook, Pessoa2016, Instagram, Twitter, PaulaPT2K, ou visitem o blog universonerd.net, tem muito material bacana para vocês.
Estúdio Companhia Casa da Sogra, www.ciacasadasogra.com.br. Café Bistrô Tereza Russo, Rua Ibiapaba 144, Vila Sônia. MSTD, curso de Excel, níveis iniciante, intermediário e avançado. Para maiores informações, entre em contato no e-mail prof.michele.augusto77@gmail.com.